Olá, no programa Educação em Pauta de hoje eu converso com o professor Dr. Gilmar Guedes. Ele é professor do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mesma instituição onde ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação. E hoje vai conversar conosco sobre o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que no final de 2016 exibiu a sua última pesquisa. Olá, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar hoje no programa Educação em Pauta. Eu é que agradeço poder contribuir na discussão sobre a questão da avaliação de estudantes no Brasil e aqui também no Rio Grande do Norte. A mídia comum e popular termina chamando o PISA de como se fosse um Enem internacional, né? E a primeira pergunta que eu faço até para mim, o telespectador, de onde surgiu e como se constitui então esse exame, professor? O PISA surge numa matriz de educação comparada, né, que a ideia da educação comparada ela surge no final do século XIX, início do século XX, no intuito de fazer comparações de dados educacionais entre diferentes nações do mundo. Já mais recentemente, nos anos 70, com a ideia da teoria do capital humano, o resgate dessa perspectiva da educação enquanto processo de ingresso no mercado de trabalho, a OCDE toma a decisão de realizar esses exames estandardizados, primeiro nos países membros da OCDE e depois em outros países convidados, no caso, por exemplo, do Brasil. O PISA, nessa última edição de 2015, a gente teve cerca de 70 países que participaram da amostra, 35 pertencem à OCDE e 35 convidados. O senhor falou da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Ele já existe antes do PISA? Como é que funciona? Ela existe, ela surge no final do pós-guerra, do final da Segunda Guerra Mundial, no intuito inicial de reconstruir as economias europeias devastadas pela guerra, e depois vários países capitalistas democráticos são incorporados à organização, por exemplo, dos Estados Unidos, Japão e outros países desenvolvidos, tanto da Europa como da América do Norte. Professor, como é que o PISA acontece, né? É um programa internacional, obviamente, que avalia alunos e faz essa comparação com outros países, mas na prática, como é que ele acontece? Ele ocorre em prazos de 3 em 3 anos, em períodos de 3 em 3 anos. A primeira coleta de dados foi em 2000 e há uma característica do PISA que cada uma das etapas avalia uma das dimensões, ou leitura, ou matemática, ou ciência. Então, historicamente, de 2000 começa com leitura, depois vem matemática em 2003, depois vem ciências em 2009. Quer dizer, depois volta o ciclo, né? E depois o ciclo vai se reconstruindo novamente. Por exemplo, nesse último ciclo de 2015, o foco foi ciências. A avaliação centrou nas capacidades, de ciências, né? O campo do conhecimento focado foi a ciência. Para o Brasil, o senhor acha que é interessante esse tipo de pesquisa, tendo em vista que tem essas 3 matrizes e talvez a nossa grade curricular do ensino médio e tal não tenha ainda chegado a estágio de outros países que tenham a multidisciplinaridade, transdisciplinaridade dentro dessa formação? A educação comparada e a avaliação educacional institucional, acho que são 2 aspectos que não podem ser desconsiderados nas políticas públicas. Por isso que eu acho que é a contribuição que o PISA dá enquanto um diagnóstico, mesmo que em determinados parâmetros, algumas limitações que a gente pode discutir mais adiante, mas que é um elemento importante para pesquisadores darem continuidade a projetos de pesquisa, aprofundar determinados elementos que são preliminarmente detectados e que podem ser avaliados melhor posteriormente. Eu acho que nessa área de educação comparada existem 2 grandes categorias. Existem os especialistas e os pesquisadores. O PISA, a meu ver, é um processo avaliativo feito e pensado por especialistas. Então ele efetivamente olha o dado mais na perspectiva quantitativa, mais voltado ao mercado de trabalho. O dado cru, o né, dado numérico, cru. Digamos assim. Cabe aos pesquisadores, a meu ver, aprofundar essa discussão, pegar esses dados enquanto uma matriz primária de dados para estudar o desempenho dos alunos, seja na leitura, seja na matemática ou em ciências. Efetivamente como um diagnóstico temporal e situado historicamente.
Devido a tantas diversidades, né, socioculturais e econômicas que inevitavelmente terminam atravessando também o papel da formação humana, né, da educação, seja escolar ou antes do ingresso à escola. Esse é apenas um dos exames que existem, né? Seria interessante que ele pudesse abordar outros temas, ou esses que a gente já está conversando são interessantes, a parte deles, a essa avaliação? De certa forma, o PISA, ele é um programa de avaliação que efetivamente desconsidera alguns aspectos mais endógenos dos países de origem. Ele leva em consideração matrizes e capacidades que são demandadas do mercado de trabalho capitalista. Eu acho que se a gente faz a avaliação por esse viés mais do mercado de trabalho, da lógica da teoria do capital humano, ele tem uma contribuição a dar. Mas necessariamente, como política isolada, pública, diretriz de avaliação que vai ser utilizada unilateralmente pelos políticos e os gestores, eu acho muito complicado. Né? Porque efetivamente ele demonstra um quadro, vamos dizer, cíclico, né, da condição de educação, que pode avançar ou pode até retroagir. A gente tem verificado nos dados do PISA brasileiro que em algumas dimensões, por exemplo, como ciência e leitura, você avança um pouco, muito pouco, em torno de 10 pontos em todo o período de avaliação, e depois em dados momentos você retroage. Quer dizer, então é muito complicado um exame que tem um corte cronológico tão extenso, a gente fazer comparações muito pontuais. Do ponto de vista da aplicação numérica, como é que acontece isso, por exemplo, em uma realidade de um país europeu que tem dimensões territoriais muito menor e, obviamente, o número de alunos menor quando a gente chega para países grandes, né? No caso do PISA, a última coleta de dados em 2015, ele envolveu no mundo inteiro, nos países da OCDE, junto com os países visitantes, em torno de 500 mil de estudantes. Quer dizer, se a gente olha em consideração, é um dado representativo, se a gente puder perceber que isso impacta, são dados tanto de países desenvolvidos como países em vias de desenvolvimento. Então, de certa forma, na política de educação comparada, a gente pode perceber o que destoa nas políticas educacionais no tocante os indicadores de leitura, matemática e ciência, entre países desenvolvidos ou países em vias de desenvolvimento. Eu acho que ele é representativo enquanto amostra mundial. Só que quando a gente vem para o contexto nacional, efetivamente, às vezes há algumas limitações. Por exemplo, a gente começou na primeira experiência do PISA, em 2000, com em torno de 4.500 alunos sendo avaliados. 2000, 2003 e 2006 a gente ficou em torno desse patamar, de 4.000. Em 2009 há uma elevação substancial, a gente dobra para quase 9.000 alunos, e a partir de 2012 o Brasil passa a investigar um volume bem maior, em torno de 20.000 alunos. Quer dizer, a gente tem ciclicamente aumentado a amostra. Quer dizer, mas ainda é uma amostra, a meu ver, muito pequena, porque o PISA ele pesquisa alunos na faixa etária de 15 anos. Se a gente observar no Brasil, nessa época, na avaliação de 2015, a gente tinha em torno de 270 mil alunos nessa faixa etária. E foram utilizados como amostra específica apenas 23 mil. Então, dá em torno de 0,8% do universo todo. E essa faixa etária, professor, de 15 anos, é óbvio que em cada país você vai ter um modelo, né, que atravessa desde o ensino fundamental, médio e o ingresso no ensino superior. Mas em 15 anos no Brasil, o aluno ainda está no finalzinho do fundamental, né? Como é que isso termina afetando nesse índice? Se a gente olha os dados de forma mais detalhada, poucos alunos, porque a avaliação é o seguinte, você pega alunos com 15 anos, são alunos que nasceram de janeiro a dezembro de 1999, e efetivamente são os alunos que estão no sistema regular de ensino, mas podem estar em diferentes séries, desde que esteja após a 7ª série. Então, na amostra, a gente observa alunos que estão na 7ª, na 8ª, na 9ª. No caso brasileiro, os alunos estão focados em 2 séries, a 8ª e a 9ª.
Quer dizer, então há uma diversidade muito grande de faixas etárias e séries que são pesquisados. Isso é interessante também porque a gente pode perceber a distorção de idade séria que existe no sistema. Já pode gerar outros tipos de pesquisa, outro tipo de pesquisa no sentido de saber quais os alunos que estão com a matrícula líquida, quer dizer, estão na idade correta, matriculados na série ideal, né? O que no Brasil essa distorção de idade séria é muito grande. Professor, o senhor também é membro do ENAD Nacional, né, da Comissão de Pedagogia. E aí tem também um pouco dessa experiência para falar. Como é que acontece esse exame na prática? É parecido com o ENAD, é parecido com o ENEM? Né? Os alunos, como é que eles são avaliados em si, na prova, por exemplo, no ambiente físico? É porque o ENAD, a matriz é elaborada para os alunos do ensino superior que concluem, tem 80% da carga horária concluída já no curso. Então, os alunos são ciclicamente a cada 3 anos, são selecionados alguns cursos, ou da área de humanas, ou da área biomédica e da área tecnológica, para serem amostra naquele ano. A questão do ENAD é que ele é um exame produzido de forma endógena, no Brasil, pelo INEP. A comissão do ENAD é constituída por profissionais, coordenadores de curso de pedagogia, por exemplo, na minha área. Então, a gente conhece com mais clareza a realidade intelectual, sociocultural da formação desses alunos. Diferentemente do PISA, que a matriz é elaborada pela OCDE. Então, a matriz ela já vem estruturada, ela já segue E é o INEP modelo que avalia no Brasil? O INEP apenas instrumentaliza as diretrizes que a OCDE determina. Né? Então, o INEP, de certa forma, materializa a aplicação da prova no Brasil. Ele não tem, por ser uma política multilateral que envolve 75 países, o Brasil não tem como intervir diretamente nessa matriz, ou não tem como customizar ou diferenciar a prova brasileira para uma realidade local. Para uma realidade local. Eu volto a perguntar só que de uma forma diferente. No termo prático, as provas elas são distribuídas com esses 3 assuntos, matemática, leitura e ciência? No caso da educação superior, a gente trabalha com as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação. Aí muitas vezes a gente aprofunda muito mais essas capacidades e competências de acordo com o que estão previstos em cada diretriz. Mas assim, por exemplo, a prova do PISA para os alunos de 15 anos, são nessas 3 áreas? Do PISA, sim. O PISA leva em consideração leitura, matemática e ciências, né? Que há até uma discussão, inclusive nos países que são alvo da avaliação, sobre essa questão de secundarizar de alguma forma as disciplinas dos conhecimentos históricos e culturais de cada país. Então, essa ideia de avaliar matemática, leitura e ciências, a meu ver, demonstra claramente essa diretriz mais mercantilizada de formação proposta pelo PISA, né, pelas diretrizes do PISA. O Enem também faz um pouco disso quando tira a história local, né? Deixa meio... Mas isso é um outro assunto bem mais complexo, mas a gente vai voltar ainda a discutir sobre o PISA no segundo bloco, tá certo, professor? Okay. Peço um breve intervalo e você não sai daí, já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos com o segundo bloco e eu continuo a conversar com o professor Gilmar Guedes. Ele é professor do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a gente está conversando sobre o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Professor, o PISA, e a gente já conversou no bloco anterior, ele é apenas um índice, né, de uma matriz muito maior, que tem diversidades e diferenças regionais, culturais, econômicas muito intensa. Mas eu queria que o senhor pudesse falar dessa relação que o PISA tem com o INEB e com o IDEB, né? O Brasil passa a ser signatário, né, da OCDE nesse sentido da avaliação já em 1998 no governo FHC, quando a gente tinha nas políticas públicas o início de uma matriz gerencial. E a partir de 2000 o Brasil incorpora, né, entra na avaliação do PISA. E já em 2007, já no segundo mandato do presidente Lula, é criado o Plano de Desenvolvimento da Educação
básica, né? E esse plano, de certa forma, prevê a perspectiva da avaliação como eixo fundante. E dentro do PDE você tem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB trabalha com indicadores muito semelhantes ao PISA, né? Ele utiliza o Prova Brasil para fazer a avaliação das mesmas dimensões que o PISA faz, né? Leitura, a matemática e as ciências. De certa forma, o Brasil, através também de outro documento de 2007, que é o chamado Compromisso Todos pela Educação, os entes federados assumiram o compromisso de que até 2021 o Brasil chegaria aos mesmos patamares dos países desenvolvidos. Isso quer dizer com avaliações em torno de 5 a 6, que são considerados índices ideais de aprendizagem, principalmente nas séries iniciais da educação básica. Então o IDEB está intrinsecamente atrelado a essa política de avaliação estandardizada mundial, que rebate na realidade, na conjuntura brasileira, via INEP, através da implantação do IDEB. Professor, inevitavelmente a gente não poderia deixar de citar essa questão das PECs, né, que se transformou em emenda constitucional, e também de um plano educacional, né, o Plano Nacional da Educação, que surgiu desde instâncias intermunicipais, regionais, nacionais, para alcançar e também estabelecer metas por muitos consideradas como ousada, né? Dentro dessa nossa realidade brasileira, o PISA já trouxe um apontamento de que a gente já discutiu a importância ou a avaliação, pensando só no número de um estado complicado, né? E como é que a gente vai ver então esse novo contexto para o futuro mediante esse, digamos assim, momento de reestruturação e reorganização? Sem dúvida, os dados do PISA, que são dados que focam fundamentalmente na melhoria da qualidade da educação, a meu ver, tem um elemento fundante nesse aspecto, é a questão do financiamento educacional. Né? Se a gente olha a Lei 13.005, que é a lei que instituiu o Plano Nacional de Educação, na meta 20, prevê a ampliação do investimento público em educação, né, pelo menos até 2019, chegando a 7%, e até 2024, chegando aos 10%. Isso, quando o Plano Nacional foi pensado, em 2014, a gente estava numa conjuntura econômica mundial de pleno desenvolvimento econômico, com altas taxas de elevação do PIB. E o direcionamento deste para a educação, né? Isso. E hoje, no contexto contemporâneo, o Brasil está enfrentando, como todos sabemos, uma grave crise fiscal, né? Então, a grande incógnita que fica é como é que um país, passando por um processo de recessão econômica, em que há uma retração clara, né, do investimento público em educação, até porque a emenda constitucional número 95 prevê essa desvinculação das receitas, da saúde e da educação, né? A grande dúvida que a gente fica é se nessa conjuntura é possível, né, em aproximadamente uma década, a gente chegar ao investimento público em educação em torno de 6% do PIB, que rebateria, de certa forma teria um reflexo na questão da qualidade da educação. Por exemplo, se a gente olha hoje a realidade brasileira, a gente investe em média 3.411 dólares por aluno, isso dados da OCDE. Países como, por exemplo, Israel, né, investem em torno de 6.100 dólares ano. Os prognósticos que são feitos é que se a gente investisse 10% do PIB, em 2022 a gente chegaria a esses 6.000 dólares por aluno. Quer dizer, então, a meu ver, a qualidade da educação tem que estar necessariamente atrelada, né, à elevação dos recursos por educação. Países como a Finlândia investem mais de 10.000 dólares ano por aluno. Quer dizer, então, a conjuntura que está posta institucional é uma conjuntura extremamente complexa para atendimento dessas metas. O maior exemplo disso é o custo aluno qualidade inicial, que era para ter sido criado, instituído pelo MEC já no final do ano passado, e até esse momento não tem se discutido ainda esse custo aluno qualidade, que é o que vai levar a essa elevação do investimento público em educação. Quer dizer, então é complexo a gente falar em melhoria da qualidade da educação quando a gente encontra contextos educacionais extremamente desfavoráveis. Por exemplo, na questão mesmo da remuneração de professores, né?
tem alguns dados da própria CDE, que em 2013, que são os dados mais recentes na questão da remuneração de professores, um professor brasileiro recebia em torno de 8.331 dólares, né? Enquanto um professor do Chile, que é um país latino-americano, próximo nosso, recebia em torno de 26.600 dólares. Quer dizer, então quase 3 vezes mais do que um professor brasileiro. Isso não quer dizer que apenas, eu não estou querendo superdimensionar a questão do salário, mas a questão da remuneração, da valorização docente é um aspecto fundante da melhoria da educação ainda também. Que a proporção seja diferenciada, né? Por exemplo, o Uruguai, o próprio México, a Argentina, tiveram menos investimentos na área da educação do que o Brasil, mas dentro do PISA tiveram uma avaliação muito melhor, né? Nesse sentido. A gente teve, principalmente durante os últimos anos do governo, os governos do PT, houve uma elevação substancial quantitativa nesse volume de recursos aplicados, até porque a gente eram governos que pegaram uma conjuntura econômica de pleno desenvolvimento econômico, né? Já no segundo mandato, no primeiro e segundo mandato de Dilma, a gente tem um início de retração desses investimentos, até porque a crise econômica foi gradativamente se acentuando, né? Agora, efetivamente, quer dizer, a questão da educação está inserida em uma conjuntura mais ampla que demanda outras reformas de cunho política, de cunho fiscal, né? Não adianta a gente pensar a melhoria da qualidade da educação meramente olhando os indicadores de leitura, matemática e ciências. Esses indicadores são importantes, mas a gente tem que pensar também o dia a dia, né? Até a metodologia, né? O senhor falou a Finlândia, por exemplo, né? No ano passado teve até um problema de comunicação, disseram que o governo finlandês, através do Ministério da Educação, ia até 2020 extinguir as disciplinas. Aí no final do ano eles disseram, não é bem assim, a gente vai reestruturar, mas essa notícia é equivocada. Mas em termos metodológicos e, digamos assim, de liberdade mesmo para a prática da educação, ensino-aprendizagem. É um sistema que a gente poderia se basear para, pelo menos, tentar melhorar o nosso. O senhor concorda com essa perspectiva e afirmação? Em alguns aspectos, sim. Mas é importante a gente ponderar a questão conjuntural. A questão conjuntural histórica, social e cultural. O governo da Finlândia começou nos anos 60 um processo de reforma no sentido da qualificação de professores. A primeira premissa que eles definiram é que todos os professores, para atuar na educação básica, necessariamente teriam que ser formados nas universidades. Depois desse processo, eles exigiram no processo formativo que todo professor tivesse um mestrado. Quer dizer, então, a organização, a formação de professores na Finlândia, ela vem se configurando desde a década de 70 no sentido de valorização e melhoria da qualidade do trabalho do professor, né? Por exemplo, um outro eixo de formação do professor finlandês é a questão da pesquisa acadêmica. Todos os professores finlandeses nascem desde o seio da formação inicial até a formação continuada, realizam pesquisa acadêmica. Estão envolvidos no trabalho de pesquisa e produção do conhecimento. Quer dizer, o professor brasileiro, na lógica que a gente tem de professores que estão vinculados a várias redes ao mesmo tempo, que não têm dedicação exclusiva, efetivamente, que não se dedicam à pesquisa científica, esses professores dificilmente terão o nível de qualidade de um professor finlandês. E aí então, vai da questão da formação dos professores por isso que é complicado a gente fazer essas avaliações lineares entre conjunturas tão diversas, né? A gente tem hoje no Brasil quase 48 milhões de alunos matriculados na educação básica. Toda a população da Finlândia é 5 milhões. Quer dizer, então tem uma outra conjuntura. A sociedade finlandesa tem uma estrutura curricular em função da dimensão da rede, do sistema educacional, centrada, focada. No caso brasileiro, essas imensas dimensões regionais, a estrutura curricular é completamente dispersa e diversa. Então, às vezes, a gente fica tentando transplantar esses dados para essas realidades. Um outro aspecto, só para concluir. Claro. Na Finlândia, fazem várias décadas que tem uma coalizão de partidos que tem desenvolvido uma política educacional de Estado. No caso brasileiro, a gente tem uma conjuntura política em que tem políticas educacionais de governo. A gente tem muito mais programas que não têm uma continuidade. Há uma descontinuidade nas políticas públicas. Então, é impossível você melhorar a educação com esse modelo de educação que está... Né? Mas o nosso sistema é muito mais burocrático nesse sentido também, né?
Sim, mas a gente também tem uma estrutura muito maior. Não é fácil você administrar 50 milhões de alunos na educação básica, né? Então você tem vários sistemas municipais e estaduais de educação que têm políticas, a meu ver, diversas, e às vezes tem muitas experiências exitosas nossas, nacionais, que não são exploradas. Professor, o senhor trouxe algumas informações também, e aí a gente já está terminando a entrevista, mas eu acho importante a gente ressaltar, porque muitas vezes são pouco divulgado, né? Em relação à pesquisa para o nosso próprio estado, né? O que a gente tem de índice dentro dessa avaliação? Dentro do Rio Grande do Norte, eu acho interessante a gente discutir a realidade do Rio Grande do Norte, porque de certa forma traz à tona que é efetivamente a amostra muito reduzida. No Rio Grande do Norte foram utilizados como amostra 33 escolas e foram entrevistados apenas 201 professores e participaram da coleta de dados como aluno 848 alunos. Isso equivale a 2,3% dos alunos do estado nessa faixa etária a partir de 15 anos que estão na 7ª série. Então, por isso que a gente tem que reforçar essa ideia de não tentar perceber o PISA como um modelo em que todas as redes nacionais têm que se adaptar. Porque, efetivamente, as subjetividades culturais, locais, são, a meu ver, secundarizadas numa amostra tão restrita. Né? Efetivamente, às vezes a gente tem políticas, tem dados nacionais, como o próprio dado do Censo da Educação Básica, que são extremamente ricos e que as redes podem utilizar também, e às vezes a gente foca no PISA e esquece toda a produção, tanto das secretarias municipais e estaduais de educação, como também do INEP, que tem banco de dados muito rico, que poderia subsidiar o trabalho dos gestores na hora de implementar as políticas públicas educacionais. A gente tem uma lógica de valorizar, a meu ver, demasiadamente essas avaliações estandarizadas mundiais, e a gente desconsidera o trabalho que é feito até pelos técnicos, né, os especialistas nacionais nas diversas redes e sistemas. Então, eu acho importante a gente considerar esses dados locais também nessa avaliação. Professor, o senhor acha então que a gente tem que ter cuidado para que o sistema educacional não se torne um escravo desse, né, e passe a agir e a existir mediante essa avaliação? Deveria ser de outra forma. A avaliação é que deveria ser mais subjetiva para poder abarcar um sistema tão complexo, é isso? Eu acho que o PISA é um indicador internacional importante, porque ele trabalha três dimensões que são importantes no processo cognitivo, né, do conhecimento na sociedade contemporânea. Inclusive, a última versão do PISA incorpora também a utilização das novas tecnologias. A prova foi feita dos 75 países, 55 em 55 desses países a prova foi feita via online. Quer dizer, ele também propicia a utilização de novas tecnologias. Mas o problema é quando você começa a utilizar esses dados como fórmulas pré-definidas em espaços intranacionais, quer dizer, em espaços fora do país, para definir as políticas públicas do Estado Nacional. Ou seja, você tem que fazer isso, isso, isso com essa cartilha para atingir isso. Um elemento, isso, né? O PISA é um elemento a mais, um elemento importante para os pesquisadores, mas ele não pode ser visto de forma dogmática, como um modelo a ser seguido. Único, né, sem reflexão. Né? Isso é importante. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, né, por essa fala que vem aprofundar um pouco mais sobre esses dados que a gente, como mídia, termina passando de forma apenas numérica, e é importante a gente fazer sempre a reflexão do que isso representa para a nossa realidade local e para a educação em geral. Eu que agradeço poder contribuir nessa discussão, né, que a gente possa efetivamente desmistificar um pouco essa ideia do PISA como algo que está acima do bem e do mal, que é o certo e que deve ser seguido de forma linear, mas sim de forma reflexiva e crítica. Muito obrigado, professor. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta. Se vê na próxima semana aqui na TV Câmara, no mesmo horário. Até lá, tchau, tchau.